O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um ultimato para que o Irã reabra o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do comércio mundial de petróleo. Eu vejo a bandeira dos Estados Unidos, eu vejo o inimigo com força, querendo que a bandeira americana venha ficar meio mastro, que haja luto. E Deus determina que a nação brasileira entre em oração durante 90 dias, oração pelo Donald Trump. O presidente Donald Trump anunciou hoje por meio das redes sociais que o piloto norte-americano desaparecido no Irã foi resgatado com vida. O presidente do parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, rebateu as ameaças feitas por Donald Trump neste domingo. O iraniano afirma que as ações imprudentes estão arrastando os Estados Unidos para um inferno na Terra. Algo digno de cena de filme. Uma batalha que aconteceu nesse final de semana, na sexta-feira, entre a guerra do Irã e os Estados Unidos, colocou o Donald Trump numa corrida contra o tempo. Orem como vocês nunca oraram antes. Vocês vão ficar assustados com coisas que vocês estão vendo nessa live acontecer em poucos dias. Deus não vai mudar. Meu Deus. Algo digno de cena de filme. Uma batalha que aconteceu nesse final de semana, na sexta-feira, entre a guerra do Irã e os Estados Unidos, colocou o Donald Trump numa corrida contra o tempo. 2 caças norte-americanos foram abatidos em meio à batalha com o Irã. Isso acendeu um alerta mundial. A tecnologia utilizada para abater esses caças, presume-se, não são tecnologia iraniana. Quem poderia estar ajudando? Rússia? China? E se comprovado, estaremos diante de uma terceira guerra mundial? Os pilotos ejetaram, caíram em solo iraniano. O Irã quer matá-los, que é a cabeça desses pilotos. Os Estados Unidos precisam resgatá-los, precisam mostrar sua superioridade. Quem sairá vitorioso dessa batalha que a gente está acompanhando em tempo real? O Irã derrubou 2 aeronaves militares. 2 tripulantes já foram resgatados. Agora, tem um piloto que ainda segue desaparecido. As forças americanas seguem mobilizadas em operação de resgate para evitar que o exército iraniano localize o piloto perdido. Uma cena de filme. Daria um belo o resgate do soldado Ryan, né? Para quem assistiu o filme aí. O que está acontecendo? 2 caças americanos foram abatidos. Isso aí já pegou de surpresa, porque a tecnologia americana é estritamente superior à tecnologia iraniana. Inclusive, foram aqueles caças supersônicos, os fantasmas, que não podem nem ser abatidos via de regra, não são interceptados no radar. E como que os iranianos, sem uma tecnologia de ponta, descobriu isso para abater 2 aviões americanos? A revista Veja também tratou do caso. O Irã derruba caça americana em seu território. O regime pede a cabeça dos pilotos. O avião abatido seria um F-15, modelo mais avançado da frota americana, na primeira ação do tipo desde o início da guerra, há um mês. Então, desde o início da guerra foi a primeira vez que aconteceu isso. Mas há anos, nenhum avião americano era abatido. Há anos. Não acontecia isso. Matéria da Globo. Em corrida contra o tempo, o Irã e Estados Unidos fazem buscas a piloto norte-americano desaparecido. O militar dos Estados Unidos ejetou de um dos aviões norte-americanos derrubados pelo Irã na sexta-feira. 2 outros pilotos já foram resgatados, após também ejetarem de aeronaves. O episódio marca uma nova escalada da guerra e pode mudar o rumo das negociações. Pois é, o Donald Trump disse que tinha negociações em aberto com o pessoal do Irã, que isso poderia estar acontecendo. Agora, a grande questão que fica aqui é que, com essa derrubada, o Trump percebeu que não dá para brincar. E o Trump entrou de salto alto. O Trump está passando vergonha, diga-se de passagem, porque entrou e disse, em 6 semanas essa guerra vai acabar, nós vamos destruir. E o Trump está passando vergonha. O Trump vai acabar agindo de forma mais brutal contra o Irã. Inclusive, aliados pedem que realmente o Trump faça isso. Pare de mimimi, vá lá e resolva o problema. Eles acreditavam que com a morte do Ali Khamenei,
que era o líder supremo do Irã, os Estados Unidos parariam, né? Ou seja, porque o Irã arregaria e não regou. O Irã, pelo contrário, está indo para cima. Há quem diga que os Estados Unidos cometeu uma burrice em matar o Ali Khamenei. Que o Ali Khamenei era uma figura já de idade e era medroso. O Ali Khamenei não queria a guerra contra os Estados Unidos. Mas os sucessores do Ali Khamenei agora têm um motivo suficiente para querer bombardear os Estados Unidos, para ir contra os Estados Unidos com toda a força que tem. Porque querem vingar o Ali Khamenei, e quem está no poder hoje ainda é mais radical do que o Ali Khamenei. Essa é que é a verdade. Então, há quem diga isso. Mas os Estados Unidos ainda está tentando mostrar sua superioridade. Últimas notícias. É confirmado que o aviador americano resgatado em território iraniano sobreviveu sozinho em uma fenda na montanha, completamente invisível para o inimigo. Mas nós o vimos. Então o Donald Trump publicou, né, que nesse momento todos os americanos da República Democrática dos Estados Unidos e todos os demais, né, puderam tão orgulhosos, né, da ação dos Estados Unidos à sua volta e da força letal norte-americana. E ele publicou aqui que ele foi resgatado. E também o próprio Poder 360 também confirmou essa situação. Estados Unidos resgatam o segundo piloto de caça abatido pelo Irã. F-15 havia sido derrubado na sexta-feira. O governo iraniano ofereceu recompensa por militar norte-americano. E o Trump disse que foi uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história. Entraram infiltrados dentro do território iraniano, resgataram e tiraram ele de lá de dentro, lotado de soldados iranianos lá. Mas isso não tira o fato de que o avião foi abatido. Segundo Trump, o piloto estava em uma região montanhosa do território iraniano. Ele estava sendo caçado por nossos inimigos, que se aproximaram cada vez mais a cada hora, disse Trump. Trump disse ainda que o militar foi monitorado continuamente enquanto o resgate era planejado. Ele nunca esteve realmente sozinho, declarou. De acordo com o presidente norte-americano, combatentes estavam monitorando a sua localização 24 horas por dia e planejando diligentemente resgatá-lo. A operação envolveu várias aeronaves sob minha orientação e os militares dos Estados Unidos enviaram dezenas de aeronaves armadas com armas mais letais do mundo para resgatá-lo. Foi o que disse o Donald Trump. Ok, mostrou que conseguiu entrar lá, fez de novo, conseguiu resgatar alguém de lá de dentro do país, né? E aí a gente viu cenas como essas acontecendo e a capacidade de articulação que o Trump teve, inclusive, quando aconteceu com o Maduro, né? Lembra disso. Agora, isso não tira o fato de que os Estados Unidos sofreram um dos seus maiores golpes em 20 anos. Estados Unidos sofre golpe inédito em 20 anos com a derrubada de aviões no Irã. A derrubada de aeronaves nesta sexta-feira marca um ataque raro contra os Estados Unidos após mais de 20 anos. A ação indica que o Irã mantém poder militar ativo, apesar das declarações de enfraquecimento. O Donald Trump disse que eles estão fracos, mas derrubaram 2 aviões de ponta, de tecnologia de ponta. Essa resposta ocorre semana após os bombardeios dos Estados Unidos a Israel e elevou a tensão na região. Agora, analistas do Editorial Central, inclusive, fizeram uma análise aqui, tá? Analistas apontam um apoio indireto de potências rivais dos Estados Unidos, expondo fragilidade na superioridade aérea americana e no conflito no Oriente Médio. E sim, tá? Sim, não tem como, sem ajuda externa, isso acontecer. Analistas especulam que a tecnologia utilizada pelo Irã para derrubar o caça F-15 americano tenha sido fornecido ou apoiado diretamente ou pela China ou pela Rússia. E aí, meu amigo, se confirma que foi a China ou a Rússia que colocou esses caças lá com tecnologia, o clima muda. Esquenta um pouco mais. O episódio ocorreu nesta sexta-feira, em território iraniano, marcando o primeiro abate confirmado de aeronave de combate tripulado dos Estados Unidos desde o início da escalada bélica. De acordo com o reportagem da CNN Brasil e também do Globo, um dos tripulantes foi resgatado enquanto as buscas continuam pelo segundo. Não, já foi resgatado. Mas a presença do Irã, no Irã, da China e da Rússia, se torna cada vez mais plausível.
Professor, e sobre a questão do caça derrubado dos Estados Unidos no território iraniano? Agora eles tentando entender se tem tripulante vivo, o Irã até oferecendo recompensa para quem tiver alguma informação. O senhor pode nos explicar um pouco sobre isso, por favor? Não é o primeiro avião, né? O caça que foi derrubado é um F-15E. Ele é um avião... Israel também usa uma versão desse caça, o F-15I. Ele tem capacidade de carregar, inclusive, bombas de penetração, bombas anti-bunker. O Irã também alvejou um A-10 Thunderbolt. Ao que tudo indica, o Irã tem recebido informações de inteligência russas, provavelmente também chinesas, mas o Irã também reconstruiu alguns sistemas de defesa antiaérea, o Bavar 373, por exemplo, que é um sistema de defesa antiaérea baseado no S-300 russo. E esse sistema, o Bavar, ele consegue localizar alvos tanto em alta frequência quanto em baixa frequência. Baixa frequência, talvez, e isso está sendo testado em combate agora, possibilite que caças como F-35, que são caças stealth, são caças invisíveis ao radar, sejam localizados pelo Bavar. Mas o F-15, Elisa, não é um caça stealth, não é um caça de quinta geração, então ele pode ser rastreado por radares. Agora, de fato, os Estados Unidos e Israel estavam sobrevoando território israelense, inclusive esse F-15 foi alvejado no centro do território israelense, perto de Teherã, e estavam sobrevoando com alguma liberdade, e nesse momento o Irã demonstra que ainda possui capacidade de defesa antiaérea. Os Estados Unidos oferecem $60 mil pelo retorno desse piloto, ou desses pilotos, são dois, e o Irã está oferecendo $80 mil. Se tornou uma espécie de leilão, que é uma coisa que, inclusive, faz parte da narrativa da guerra, Elisa. Pois é, né? E aí fica confirmado aqui o retorno. Veja a bandeira dos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos. Eu vejo o inimigo com força, querendo que a bandeira americana venha ficar meio mastro. Que haja luto. Que haja luto dentro dos Estados Unidos da América de uma maneira gloriosa. E a bandeira dos Estados Unidos no mastro erguida a meu mastro. E Deus determina que a nação brasileira entre em oração, e aqueles que puderem jejuar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, de acordo com o que vocês puderem. Eu vejo durante 90 dias, oração pelo Donald Trump. Durante 90 dias, a partir de hoje, 22 de janeiro de 2026, 22 de janeiro de 2026, oração pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Ele colocou na cadeira presidencial para um objetivo. E o mesmo não pode fugir do objetivo da qual Deus colocou. Orem como vocês nunca oraram antes, porque os principados que agem em países são muito fortes, estão revoltados e unidos, e os principados de países e de cidades, a única forma do mal prevalecer e avançar é barrar o presidente dos Estados Unidos. Deus só quer uma coisa, que o povo ore. São 3 meses de oração a partir de hoje, 22 de janeiro de 2026. O horário agora são 19h41. 19h41. Está com 25 minutos que começou essa live. Eu nunca vi algo tão forte como eu estou sentindo. Os detalhes que eu estou dizendo aqui, vocês irão ver. E eu não estou supondo, não. Eu estou afirmando. Não sou homem de suposições.
Os detalhes que eu estou dizendo aqui, vocês irão ver. E podem, se quiser, se assustar. Eu estou afirmando com todas as letras que vocês irão ouvir reportagens, sites e blogs falando sobre o que eu falei agora, no dia 22 de janeiro de 2026. Irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.